beautiful people! A revisão é uma faca de dois legumes. Ter uma dependência com ela pode literalmente acabar com todas as suas chances de ser aprovado em medicina. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai perceber como que um planejamento adequado de revisão, sem se sentir dependente dela como uma muleta, pode efetivamente fazer com que você seja aprovado em medicina. Aguarda só. Muito bem, muito bem. A revisão é um assunto extremamente delicado. Eu preciso te falar que eu sou absolutamente contra os mecanismos tradicionais de revisão. Eu tenho encontrado muitos alunos que literalmente são dependentes da revisão, que na prática acabam tendo uma dedicação muito maior no pós-estudo do que efetivamente no estudo. Todas as vezes que eu me proponho a fazer um projeto de estudos com consistência, eu dedico cada vez menos tempo para o estudo da revisão. E eu sei que você vai me falar que eu tô louco, que eu tô errado, que como que um mentor de alunos de pré-vestibular de medicina abdica da revisão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não abdico da revisão, não é algo que eu tenha ojeriza ou implemente de uma forma com menor importância. Acontece que quando você tem como referência a revisão, o teu ímpeto de estudo, no momento em que efetivamente tem que fazer sentido, diminui, porque você tem a bengala da revisão. Você tem uma referência que, se o teu estudo não der certo, se aquele aprendizado não for adequado, você tem a revisão. Eu tenho casos dentro da minha mentoria em que os alunos estudam em tempo quase a mesma coisa na revisão do que eles fazem dentro dos seus estudos. A revisão, ela é uma atividade que tem que ser muito bem estruturada. E eu sempre trabalho com a revisão pensando em que a gente não tem plano B. Você não tem plano B no dia do vestibular. Ou você consegue impor a sua qualidade de estudos, ou você passa tangivelmente, passa tangencialmente naqueles estudos. Então é importante que você tenha como prioridade, como ação máxima, unitária, o seu estudo e não a revisão. A ideia é que você assuma o seu estudo como se você não tivesse a revisão. E como que isso dá certo? Quando você estuda mais, você aprende mais. Quando você estuda sem ter a condição de ter uma revisão, como se fosse, sei lá, um proibidão da revisão. Vamos imaginar? Proibidão da revisão. Você não pode fazer revisão. Eu te pergunto, como é que você lidaria com o teu estudo se você não tivesse a sua revisão? Como seria o seu comportamento diante do seu caderno se você não tivesse a oportunidade de rever? Se você não tivesse a oportunidade de rever, o teu comportamento em relação ao teu estudo, assistir uma aula, fazer uma lista de exercícios, criar um mapa mental, teria a mesma eficiência do que você tem hoje? Ou teria mais? Se você se questionou sobre a possibilidade de uma pequena melhora comportamental sobre os seus estudos, na ausência de revisão, você já entendeu o que eu falei. Quando você percebe que você tem esse potencial que você não está utilizando, na prática você está usando a revisão literalmente como uma bengala, como um subterfúgio, como uma maneira de validar a sua insegurança. E quando você valida a sua insegurança, você cria uma rotina de comportamento de baixa autoestima. Porque no final das contas, você vai ter que ter a coragem de assinalar entre as alternativas A, B, C, D ou E. Você vai precisar ter uma condição de assertividade que te promova uma escolha que você julga correta. Naquele momento, você não pode titubear, porque senão você vai carregar essa dúvida ao longo de toda a prova. O fato de você assumir que a revisão ela é um mal, porém necessário,
faz com que você mude o parâmetro dela. Então a revisão, ela não é a prioridade. A revisão, ela é uma ferramenta que tem que ser trabalhada pontualmente. Aí você me pergunta, Edu, como que pontualmente eu posso trabalhar com a revisão? De maneira muito simples. Coloque revisões em períodos previamente estabelecidos, em que só nesses momentos você vai assumir um compromisso de ter um momento de voltar a ter um estudo. A questão é, será que eu tenho condições? Será que eu tenho uma maneira de pensar que eu consiga estabelecer o que é revisão ou um reaprendizado? Porque existe uma diferença entre as duas. Rever é você trazer à tona e manter sempre ali, a maior parte do tempo, um conteúdo que esteja ao seu alcance. Como você se dedica menos ao seu estudo, sabendo que você vai rever, o que acontece é que você acaba negligenciando o seu estudo e a revisão se transforma um retrabalho, um momento em que você tem que literalmente aprender. Ah, Edu, então você está falando que se eu não fizer a revisão eu não vou aprender. É. Gente, presta atenção. Ah, põe a mão na consciência. Ó, se você tem um tempo para aula, se você tem um tempo para exercícios, é na aula, é no exercício que você tem que aprender. É ali. A revisão é uma revisitar o conteúdo. Então você tem que ter a maturidade e a responsabilidade de se propor a aprender ali. Ai, mas tem coisa que eu tenho dúvida. Exatamente. Vai ter muita coisa que vai ficar impreciso, incompleto. Por isso, o plano de estudo passa a fazer muito mais sentido. A gente não coloca todas as matérias na mesma caixinha. As matérias que você tem maior dificuldade e você já sabe empiricamente quais matérias demandam mais estudos. Por exemplo, se você tem maior dificuldade em matemática, não faz sentido ter o mesmo tempo que você tenha, por exemplo, em literatura, onde você é pica das galáxias. Então, o plano de estudo bem elaborado, ele prioriza o estudo. É plano de estudo, não plano de revisão. Então, se você acredita que é em 1 hora que você vai aprender aquele conteúdo de logaritmo, é em 1 hora. Se você acredita que deva ser em 1 hora e meia, é 1 hora e meia. Então, a gente precisa, falar sobre a dependência da revisão. A gente precisa falar sobre isso. Porque eu fico muito angustiado quando eu vejo a angústia dos meus alunos quando eles se propõem simplesmente a fazer revisões. O Anki, por exemplo, que aquelas coisas de perguntas e respostas é muito interessante para fazer revisão. Mas você não pode usar isso como a fonte de estudos. Quando você perceber que você está usando aquilo para aprender determinada matéria, o teu estudo ele é muito vago, a raiz não é profunda e você vai ter apenas memórias fotográficas do assunto, sem ter a possibilidade de uma compreensão muito mais robusta, latente e com segurança para você poder fazer as interpretações dos temas referidos. Então, eu indicaria, se você for utilizar um Anki, por exemplo, que é uma ferramenta muito comum entre os alunos de vestibulares, patrocina nós. O que acontece é que, se você ficar mais de 1 hora por dia, você está invertendo a prioridade das coisas, utilizando a revisão como ferramenta de estudos. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos acabar com isso. E você precisa ter a maturidade de assumir a responsabilidade. Essa circunstancialidade, essa cultura do pré-vestibular, que enaltece a revisão como o elixir da longa vida, como a pedra filosofal da aprovação, está totalmente equivocado, porque torna você um aluno cada vez mais insensível, impreciso e muito inseguro. E quando você tem insegurança, você não tem o que eu chamo dentro da mentoria capacidade de entrega. Quando você vai pensar numa revisão efetivamente, dentro do teu estudo, o que é apregoado por aí são os ábacos, as informações relacionadas à estatística.
Ou seja, você trabalha com o que mais cai. E isso é extremamente perigoso. Isso é muito, mas muito sensível na construção de um aluno que tenha altíssima capacidade de desenvolvimento. É um risco, porque o que difere o remédio do veneno é a dose. Vamos acompanhar aqui uma informação que eu trago para você sobre estatísticas aonde alguns alunos se baseiam para estudar e principalmente depender da sua revisão. Dá uma olhada nisso daqui. Eu vou te mostrar um ábaco de revisão de matemática daquilo que aconteceu nos últimos anos no Enem. Se você olhar, você está vendo aí um ábaco que estabelece as áreas da matemática que mais caem estatisticamente no vestibular do Enem, na prova do Enem. Então você vê exponencial, logaritmo 2,9%, trigonometria em torno de 4%, análise combinatória, probabilidade, funções, geometria plana, geometria espacial com 11%, estatística com 11,7%. Mas existe uma grande área aqui que você não está entendendo do que ela se trata. Quando você pega estatisticamente, o que mais cai em matemática é a matemática básica. Tcharam! E aí a gente fica construindo teorias conspiratórias, porque, eu preciso estudar geometria plana, eu preciso estudar análise combinatória, eu preciso estudar geometria espacial, que cai muito. Gente, estatística é algo que vale de hoje para trás. Então, quando você se baseia na revisão como fonte de estudos, a principal fonte de recurso que você busca é essa daqui. E se esquece que mesmo nas estatísticas, o que mais você precisa saber é o básico, é o sedimento, é aquilo que te sustenta. Quando você se baseia em estatísticas, você se baseia no passado. E aí, quando você entende que o passado não necessariamente vai contar novas histórias, passa a ser um museu de grandes novidades. Agora eu citei Cazuza e essa foi muito boa. Então veja bem, quando você se baseia em estatísticas, a sua revisão passa a ter muito mais um reflexo de apagar incêndio, o que eu chamo de perspectiva de valor, e não enaltece a sua capacidade de entrega. O que eu quero te falar hoje é para você focar de uma forma absolutamente direcionada e prioritária para o seu estudo. É ali que estará o seu maior ganho. A revisão apara a aresta. Esse tipo de informação que aparece aqui é muito útil para os últimos detalhes. Nas últimas semanas de aula, pré-ENEM ou pré-qualquer vestibular, se você porventura, estatisticamente, demonstrou algum problema em alguma área, é ali que você vai se dedicar. Mas depois que a programação acabou, depois que você já é um aluno completo, depois que as coisas aconteceram e você já tem a segurança para ser um aluno completo. Quando você estabelece o que realmente é importante para você, você vai perceber que aquilo que realmente vai fazer sensivelmente a sua nota aumentar é aquilo que realmente você estudou e não aquilo que você revisou. Esse é um conceito tão bom, que até merece um like, não é? Deixa teu like e veja como é importante você compartilhar esse tema com o maior número de pessoas possível. Se você gostou desse vídeo, te convido a segui-lo, a estar comigo, acionar o sininho para os próximos vídeos e ter mais conteúdos. Então, pica das galáxias, tão sangue no zóio, tão faca na caveira. Aqui o Educador. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, priorize os seus estudos, deixa a revisão como uma fonte qualitativa para pagar pequenos deslizes e trazer à tona. Não torne a revisão plano A. Tem apenas plano A, o seu plano de estudos. Forte abraço e até a próxima.